Então, uma boa noite para cada um de vocês. Agora é 8h54 da noite. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Vou esperar vocês chegar, entrar. Hoje é 26 de janeiro de 2026. Segunda-feira, né? Então, uma boa noite para cada um de vocês. E Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Então, estamos ao vivo no TikTok e no Instagram. Maurício Pires. Uma boa noite, Maurício Pires. Deus abençoe. Hoje eu nem estava pensando em fazer live, não. Vou ser sincero para vocês. Não estava nem com vontade de fazer live, não. Estou cansado. Rose, participa. Só que eu tomei um negócio, eu estou sem sono. Vou fazer a live assim mesmo. Só que hoje eu vou trazer... o meu irmão Adilson vai trazer uma palavrinha para vocês. Vou mostrar o áudio para vocês. Luciano Basto. Uma boa noite, Luciano. Deus abençoe. Vai ser uma live rápida hoje, tá? Hoje eu nem vou trazer a chave do evangelho, não. Goek Islaulo. Sabá. O meu gatinho Fez está aqui cochilando, né, Fez? Ele tá querendo que eu vou jantar com ele. Você acredita, gente? Que quer que eu jante com ele? Quer ver? Vou mostrar pra vocês verem. Para dar tempo das pessoas chegarem aí, né? Aqui vocês verem. Quer que eu jante com ele aqui pra vocês verem. Ele é cara de pau mesmo. Todo dia mais ou menos nesse horário aqui. Ele tá aqui na realidade, a gente já quer jantar. Ele janta para ir dormir. Olha o nariz dele, olha. Começa a sarar, depois vai. Aqui. Ele cutuca. Então eu vou deixar vocês chegarem aí para mim mostrar o áudio que o meu irmão Adilson mandou. Evair Cruz, 88. Boa noite, Evair. Anderson Silva, boa noite. Kelvin. Lili. Uma boa noite também. Ele não quer deixar a Branca participar da live, gente. Né, velho? Oi, Dani. Antônio Valmir entrou. Boa noite, Antônio. Boa noite aí. Zanilton. Boa noite. Vai ficar dormindo, nego? Maria Lenira. Uma boa noite também. Ô, Preta, Maria Lenira não é a Lana, não, né? Maria Lenira não é a Lana, não. Maria Lenira. Hã?
Aí, Marilane. Então vamos. Vou compartilhar essa minha live, gente, lá no TikTok, tá? Ó, lá no Facebook, essa do TikTok, eu sempre compartilho ela, né? User 63 97 33 55 25 7. Márcio Martins 86. Eu acho que eu já posso começar já, né? Eu acho que eu posso. Então, gente, eu já vou dar início já, viu? Eu não vou esperar mais não. Eu vou virar a câmera ali para vocês verem. Vocês conhecerem meu irmão Adilson aqui, ele mandou esse áudio aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí, oi neguinho. Vou virar a câmera aqui, ele mandou no WhatsApp, né? José Irailton. Uma boa noite também. Deixa eu virar a câmera aqui também, né? Pimenta Josimar. Pimenta Josimar. Então tá ali, né? Nossa, o problema é esse aqui, ó. Esse meu suporte aqui, ele não aguenta se levantar ele muito, porque ele cai. Mari Ambrosio Dirceu. Então vamos começar lá, gente. Ele vai colocar, eu vou colocar o áudio dele, tá, gente? Aqui, ó. Oi. Bem, irmão, irmã, nós estamos agora diante da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, onde nós, com o máximo de amor por essa palavra, nós queremos ler a Escritura e conversar com os irmãos Almeida, a respeito da Palavra de Deus. Nós sabemos que a Palavra de Deus, nesses últimos dias, está virando comércio. As pessoas estão usando da Bíblia para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ter seus bons carros, suas boas fazendas, seus bons dinheiro no banco, na caixa, levar as pessoas a ter fazenda, sítio, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos e irmãs que esse objetivo nosso não é com intenção de ganhar dinheiro de ninguém. Eu sou o irmão Adilson, já sou uma pessoa estabilizada, sempre trabalhei. Desde 17 anos que eu aceitei Jesus e fui convidado a ser ministro em igrejas grandes no Brasil para me viver a favor do dinheiro, viver em torno do dinheiro e não precisar de trabalhar. Eu rejeitei essa proposta desde 17, 18 anos. Eu rejeitei e disse para o pastor que eu não tinha aceitado Jesus com o objetivo de comer do dinheiro da igreja. Eu sabia trabalhar e queria trabalhar com os meus braços para me sustentar sem precisar do dinheiro da igreja. Pois bem, desde esta época, então, eu continuo fazendo um trabalho de rua, de evangelismo, nos rádios, onde eu tenho ido, pregado, almas têm vindo, rendidas ao Senhor Jesus, eu tenho sido convidado para ser pastor, para ser dirigente de igrejas grandes, mas eu nunca aceitei. Eu não aceitei porque eu creio que Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para mim ser apenas um evangelista de rua, de ir em casa, fazer visita, ir no rádio pregar. Meu púlpito é uma rua comprida para onde eu posso estar andando e evangelizando, sem nenhuma intenção de ter carro, ter dinheiro da igreja. Não. Eu quero apenas levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus sem interesse nenhum centavo dessa pessoa.
Quantas pessoas já me ofereceu dinheiro para me pagar isso e pagar aquilo? Eu falei, não, eu vou continuar sustentando com o salário que eu tenho ganhado, trabalhando com o suor do meu próprio rosto, para então que as pessoas que vierem a Jesus, elas saibam que eu não vim, trouxe ela com a intenção de tomar nenhum centavo dela. E eu creio que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, bem, irmão, irmã. Então tá, esse aí foi então esse aí ele falou ali, né? Agora eu vou trazer a mensagem dele, tá, gente? Vou trazer a mensagem que ele trouxe. Isso aí era para vocês conhecerem ele, né? Deixa eu trazer. Ó, eu tô doido demais. Ih, agora vai demorar abrir o WhatsApp. Não, até que não vai demorar muito, não. Então agora eu vou trazer a mensagem dele, gente. Então vocês conheceram ele, né? Esse aqui, ó. Então vamos ler lá o que está escrito lá, ó. A palavra para hoje é: felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a que guardam. São Lucas 11, 28. Outro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37, 5. E agora eu vou soltar um hino, o áudio dele. Que Deus nos abençoe mais esta vez, mais uma leitura da palavra de Deus, que nos faça entender o plano de salvação do nosso Deus. A gente lendo as Escrituras, a gente vê que Deus nunca fez alguma coisa na terra sem antes enviar seu mensageiro na frente para alertar o povo. Porque a Bíblia mostra que Deus não manda juízo sobre um homem sem primeiro advertir. E as suas advertências vêm através de um mensageiro, através de um anjo, através de um homem cheio do Espírito de Deus para esta finalidade. Como aconteceu nos dias de Noé, antes do dilúvio, Deus usou Noé para alertar o povo das coisas que iam acontecer e chamou o povo para se alinhar com a palavra. Mas o povo, com sua incredulidade, não deu ouvido à voz de Deus naqueles dias, que era Noé. A voz de Deus era um homem, Noé, falando ao povo, né? Quando você vai vendo mais coisa, por exemplo, quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele mandou um homem lá, foi chamado de Salvador do Egito, né? Moisés. Moisés foi o homem preparado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele chegou ali com assim diz o Senhor, ele chegou com a palavra de Deus para então tirar aquele povo, né? Tirar o povo da escravidão, do pecado, do engano, das coisas erradas e colocar o povo de Deus no caminho para uma vida com Deus, né? Isso aconteceu. Deus usou um homem chamado Moisés. Essa é a maneira de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo a seu servo, o profeta. Veja bem que isso não falha nunca, isso é a palavra de Deus. Quando o próprio Senhor Jesus veio aqui na terra, era Deus em carne, o Senhor dos exércitos, ele podia ter vindo com anjos banando, anjos abrindo caminho, no entanto ele mandou um homem na frente, um homem enviado de Deus, um homem para preparar o caminho do Senhor. No livro de Isaías 40, verso 3, a Bíblia fala:
voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. E ele veio. Em Malaquias capítulo 3, a Bíblia fala que o anjo do Senhor viria na frente, preparando o caminho. De repente viria no seu templo o Senhor a quem vós buscais, né? Então veio um homem. Que homem foi esse? No livro de São João, capítulo 1, versículo 6, está escrito: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas ele veio para testificar-se da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Está vendo? João Batista veio no poder e virtude de Elias para preparar o caminho do Senhor, porque Deus não faz nada sem primeiro enviar seu servo, o profeta, para chamar o povo à consciência do que vai acontecer. Está vendo? Então, o homem de Deus na primeira vinda foi João Batista. No livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que ele veio no poder e virtude de Elias para trazer o povo do Velho Testamento ao conhecimento do Novo Testamento. Está vendo? Ele veio, então, preparar esse povo. E agora, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia mostra que é o maior acontecimento de todos os acontecimentos. Ele veio, morreu numa cruz, pagou o preço para levar um povo e agora ele vem buscar essa igreja. E há uma promessa dele enviar de novo, assim como ele fez nos outros acontecimentos, e cumprindo Amós 3,7, ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma sem primeiro avisar seu servo o profeta. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 é para ser cumprido antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele prometeu enviar um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor. Grande porque um povo vai subir, terrível porque quem vai ficar vai entrar na grande tribulação. Uma tribulação tal que nunca houve na face da terra, diz as Escrituras Sagradas. Então, meu amado irmão, ouvinte, irmã, vamos então aqui entender. Se ele tem uma promessa de enviar um profeta antes da sua segunda vinda, assim como ele enviou na sua primeira vinda, um homem veio no poder e virtude de Elias, ele viria outra vez na segunda vinda com um profeta. Esse profeta seria o homem que prepararia o povo para o arrebatamento. A noiva do Senhor Jesus será preparada mediante a mensagem de um mensageiro. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Quando Jesus falava da sua vinda, na sua segunda vinda, para buscar a sua igreja, no livro de São Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10, Jesus falava que aonde tivesse dois, um será tomado e outro será tirado, um será levado, outro será e ficará. Aí os discípulos perguntaram: mas vem cá, o senhor está falando da sua segunda vinda? Não está escrito que é mista que Elias venha primeiro? Jesus então disse, São Mateus capítulo 17, versículo a partir do 10. Jesus respondeu e disse: na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja bem, se você diz Jesus vai vir, Jesus vai me levar, Jesus vai me levar ao céu, você tem que ficar sabendo que antes de Jesus vir, vai vir um profeta para te fazer você voltar ao ensinamento apostólico, fazer você voltar ao batismo original, voltar à fé perfeita que os apóstolos tinham, viver aquela vida que os apóstolos viveu. Isso é um profeta te mostrando, preparando esse povo para receber o Senhor Jesus. Está vendo? No livro de Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, a Bíblia fala: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Quem é esse? É Deus em um profeta. Olha só, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Uma mensagem viria primeiro
antes da subida da igreja. Isso é toda a Bíblia fala. Vendo? Essa mensagem prepararia um povo para encontrar com o Senhor nos ares. Vendo? Um alarido, eis aí vem o noivo. No capítulo 25 de São Mateus fala das 10 virgens. E dizem que sai um alarido dizendo, eis aí veio o noivo. Esse eis aí veio o noivo é a mensagem de um profeta para preparar o povo para encontrar a noiva do Senhor Jesus, encontrar com seu esposo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, as escrituras estão recheadas dessas promessas e as pessoas lêem a Bíblia, passam por cima, não vê. E os acontecimentos do seu dia estão acontecendo e você não está sabendo. Você muitas vezes fica sabendo de coisas que aconteceu há muitos anos atrás que nem nós nem estávamos lá. E muitas vezes você fica sabendo de coisas lá da frente que nós nem vamos estar lá. Eu preciso saber, você precisa saber das coisas que acontecem no seu dia, as promessas para agora, porque o que Deus vai cobrar de você e de mim é aquilo que está acontecendo no nosso dia. E muitas das vezes nós passamos por cima e não vê. A promessa de Atos 3, 21 é que o céu vai segurar Jesus lá até esse tempo dessa restauração de todas as coisas. Voltar ao batismo original da Bíblia, que é no nome, não é nos títulos. Voltar à fé no único Deus, não em 3 deuses. Isso é antibíblico. A fé original que os apóstolos tanto pediu para nós não fugir é essa fé. No livro de Judas, Judas escreveu que ele estava buscando que o povo batalhasse pela fé que uma vez foi dada aos santos. E os santos de Deus não criam em 3 deuses. O santo de Deus não batizava na Trindade. O santo de Deus tomava ceia com pão asmo, com vinho lava-pé. Os santos de Deus não permitia que uma mulher subisse no púlpito, porque aquilo era ante a palavra de Deus. Paulo pregou e disse que lá na lei Deus já não permitia. E que também ele estava ensinando o que Deus ensinou a ele. E muitos homens hoje temem e aceitaram uma mulher ser pastora. Isso é anti-palavra de Deus. Isso é ser anticristo, ser antibíblico. Vamos retornar para o que está escrito. Por isso Deus envia profeta para falar a verdade com o povo, e o povo de Deus tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ser cristãos, não denominacional. Eu sou da batista, metodista, quadrangulense, assembleiano, católico, romano e tabernaculiano. Não, eu sou cristão. Ser cristão é carregar na sua vida a vida da palavra Cristo. É Cristo em vós, esperança da glória. Não denominacionalismo. Denominação é cada um defendendo a sua placa da igreja. Nós não temos placa de igreja, nós temos a palavra. É a palavra que vai subsistir toda a vida, eternidade, eternidade. E é dela que nós temos que ter cuidado, ser testemunha da palavra. Ser-me-eis minhas testemunhas, disse Jesus, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Eu não sou testemunha de nenhuma denominação, nenhum credo religioso. Nós não temos estatutos denominacionais, nós temos a Bíblia como nosso estatuto. Nós não temos um estatuto para nós falar, não, a minha igreja prega isso. Não, eu tenho a Bíblia, tenho a palavra de Deus. E se você também tem a Bíblia, você vai viver por ela, não por um credo que você defende. Ah, vou perguntar ao pastor fulano de tal se isso é verdade. Não, você tem um pastor chamado Jesus e ele é a sua palavra expressa. Ele é a Bíblia. Examinai, pois, as Escrituras, vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é nenhum pastor, nenhum papa, ninguém, é a palavra. Mas se um homem te leva você na palavra, leia lá São João 5,39. Viverá o homem de toda a palavra que procede da boca de Deus. E hoje os homens estão vivendo
aquele que saiu da denominação dele, ele quer defender o credo dele. Lá no céu não vai ter um cantinho para o Batista, outro cantinho para a denominação de Deus e Amor, outro para a Assembleia, para Quadrangular, não. Nós temos que ter um povo só, tem uma fé só, crer num só Deus, tenha um só batismo. É o que Paulo ensinou, hein? Isso é Paulo que falou. E veja o batismo de Paulo se é o da denominação. É outro já, ué. É outro evangelho. Ele falou em Gálatas 1,8, se pregar outro evangelho diferente, é anátema. Você vai deixar de crer no evangelho puro que o Senhor Jesus ensinou para Paulo e os apóstolos, para crer num sistema religioso, num evangelho denominacional, fora da Bíblia? Você vai se fazer anátema, maldito. Por isso Jesus disse que se naquele dia você chegar lá crendo em outro evangelho, ele vai dizer, aparta de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu não te conheço. Você é aquilo que você alimenta. Se você alimenta de um evangelho errado, você será chamado maldito. Fique com a palavra. Ela é que é a sua salvação. Deus te abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Então é isso aí, pessoal. Eu queria dividir isso com vocês. O irmão Adilson trouxe essa palavra aí e eu resolvi trazer para vocês aí, né? Então eu vou trazer para dar tempo hoje só uma parte da chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Só uma só, tá? Só a 100. Nós estávamos na 99, na chave do Evangelho a 100. Pronto, encerra a live. Tá bom? Oi? Tá prontinho? Obrigado, meu amor. Você é boazinha demais. Quer aparecer na live? Então tá. O Festa está ali esperando. O Festa está aqui esperando, né? Então eu vou colocar a chave do Evangelho, a parte 100. Eu espero que esteja ajudando vocês aí a compreender, né? Esse irmão Adilson é um bom evangelista, né? Eu fico querendo trazer ele para aqui me ajudar, mas ele está sem tempo. Ele falou, posso mandar alguns áudios para você aí e você coloca, né? Então, se ele mandar, eu estou colocando para vocês aí. Então, vamos aí na chave do Evangelho agora com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês mais uma chave, não é? Mais um momento que Deus nos dá o privilégio de estar em sua presença, às vezes não por muito tempo, mas com muita intensidade. Todas as nossas orações recomendadas pelo Senhor Jesus Cristo, foi recomendado que nós não fizéssemos como os gentios que pensam que pelo muito falar é que serão ouvidos. Não. É a maneira com que nós nos achegamos a Deus. É a intensidade com que nós colocamos para fazer as coisas de Deus. E essa intensidade está no quanta revelação nós temos para fazer aquilo que temos que fazer para Deus. Podem ser apenas 15 minutos, 10, uma palavra. Nós temos já estado aqui nessas chaves do Evangelho há 100 vídeos. Esse é nosso vídeo de número 100. Pequeno tempo, mas tem se tornado um grande resultado nas nossas vidas. Então não é se nós vamos ficar 15 minutos ou 15 horas, é quanto nós vamos entrar aqui nesses pequenos 15 minutos, o quanto nós vamos entrar na presença de Deus. Com quanta revelação você assiste esses pequenos vídeos,
com quanto temor você assiste esses vídeos, quanta entrega você dá àquilo que ouve. Ouvi tão pouco, mas eu assimilei tanto de Deus que eu posso, como é o nome aqui dos nossos vídeos, Chaves do Evangelho, eu posso destrancar. Com esse pequeno ponto que eu ouvi, posso destrancar muitas coisas. Para a nossa meditação, então, quero tomar Deuteronômio, capítulo 16. Nós vamos ler os primeiros 6 versos e vamos meditar hoje, junto com o profeta Hermon Brana. Na sua mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, ele toma essa escritura. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa. Abib é o mês de abril. Celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. E Deus disse lá atrás, em Êxodo, para Moisés, que aquele então seria o primeiro mês. Quando Deus faz algo, ele passa a contar a partir dali. Nós temos, creio que o apóstolo Paulo, em Atos, lá no capítulo 17 de Atos, ele fala que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, Deus muda os tempos a partir do tempo em que ele fez algo. O profeta Hermon Brana tem uma mensagem chamada Desde Então. Eu vivi uma vida assim, assim, assim. Um dia eu me encontrei com Deus. Desde então. A partir daquele dia, aquele foi o primeiro dia, aquele foi o primeiro mês, aquele foi o primeiro ano da sua vida, vamos dizer, aquele é o tempo em que Deus leva em consideração. Então Deus trata Israel a partir do mês de abril, do primeiro Êxodo, como tendo o mês de abril, primeiro de uma nova etapa, primeiro de uma nova fase na vida deles. Então, a Páscoa era para ser celebrada a partir do mês de Abib. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas, vacas, no lugar que o Senhor escolher para fazer ali habitar o seu nome. Onde Deus fazia habitar o seu nome na temporada de caminhada de Israel, no tabernáculo. O tabernáculo tem as mesmas coisas que o templo, mas o tabernáculo era um templo móvel, porque o povo também estava em uma caminhada. Nela comerás o pão asmos, 7 dias nelas comerás pães asmos. E lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Pão asmos não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das portas que te dá o Senhor, teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, no tempo determinado da tua saída do Egito. Então, você observa que Deus estipula lugares e datas. Vamos tomar para o nosso tempo. É claro que Deus não estabeleceu um dia para adorar. É claro que Deus não estabeleceu um lugar para nós adorarmos. Aonde que Deus encontra conosco? Vou dizer aqui, por exemplo, lá no Tabernáculo Belo Horizonte, na Rua Senhora da Paz, número 214. Não. Deus se encontra conosco num lugar pré-estabelecido. Onde? Onde ele pôs seu nome. Porque ele não colocou o nome dele aqui no Tabernáculo Belo Horizonte. Você, de outro estado, de outro lugar que assiste os nossos vídeos, aqui teria que sair daí para vir aqui. Não.
O nome do Senhor Deus está em sua palavra. Então, você não consegue adorar a Deus fora da sua palavra. E outra coisa aqui determinada foi o que dar a Deus. Muitas pessoas pensam assim: eu vou dar a Deus isso aqui, ele tem que aceitar, porque é o que eu tenho. Não. Lá atrás, quando você ia adorar a Deus, nem todo israelita criava vaca ou ovelhas. Tinha muitos que mexiam com camelo, tinha outros que plantavam. Mas aquele que plantava devia trazer os seus víveres e trocar em um cordeiro. Ele tinha que adquirir um cordeiro, comprar o cordeiro. Tanto é que nós temos o episódio do Senhor Jesus Cristo açoitando os vendilhões na porta do templo, porque eles estavam ali vendendo cordeiro e pomba. Para quê? Para sacrifício. Porque as pessoas tinham que ir lá comprar aquilo. Ah, mas eu crio camelos. Camelo pode? Não, Deus não recebe camelos. Então não é o que eu quero dar. É o que Deus exige que eu dê. Ah, eu tenho um cordeiro e quero dar a Deus um cordeiro. Maravilha. Então vou matar aqui em casa mesmo. Não, vai lá no lugar onde Deus tem colocado o seu nome e sacrifica ali. Veja, disse o profeta no parágrafo 45, ele disse ali: é que Deus tem somente um lugar em que o adorador pode encontrar Deus. Somente um lugar. No decorrer das eras, muitos têm buscado este lugar secreto. Até mesmo Jó, ele queria saber onde ele morava. Se eu somente pudesse ir à sua casa e bater à sua porta, Jó queria encontrar o lugar de habitação de Deus, porque ali Deus e sua família são adorados. Aí no parágrafo 50, ele disse assim: um dia eu gostaria de vir aqui, se tivéssemos cerca de 2 ou 3 semanas, só para tomar 30 minutos por noite e só por um ensino, somente permanecer exatamente na palavra, essas passagens secretas. Veja onde pudéssemos descobrir exatamente como entrar. E somente observe, siga a orientação de Deus. Há somente uma chave para cada porta. Isso mesmo. E nenhuma chave, não importa o quanto se pareça com ela, Deus não tem chave mestra. Só tem uma chave. E agora você tem que ter essa chave, ou a porta não destranca. Não importa quão sincero seja, ainda assim não consegue destrancar essa porta. Eu estava aconselhando a um casal que tem estado em problemas. Então, um casal vem com problemas na família. A primeira coisa que nós vamos perguntar: vocês têm adultério entre vocês? Oh, não, de jeito nenhum, pastor, nós não temos adultério. Outra chave para destrancar o problema que está tendo aí na vida de vocês: eu não tenho paciência com ela, ela não tem paciência comigo. Problema com os nossos filhos, problema com as finanças das nossas casas. Falei: vocês têm entregado os seus dízimos, devolvido? Você não dá dízimo, você devolve os seus dízimos? Não. Aqui é uma chave. Deus não tem uma chave como o arrombador de chave tem. Ele pega uma chave e encaixa em qualquer lugar. Deus tem uma chave certa para cada porta e você tem que destrancar isso. Entende? Então eu recomendei 4 escrituras para aquele casal. E se você estiver passando pelo problema, eu posso recomendar. Primeira escritura, Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia a ira e ameniza o furor. Para de responder rispidamente para sua esposa, para o seu marido, seu filho, para o seu pai, para o seu patrão, para o seu empregado. Por quê? A resposta agressiva, ela levanta, ela suscita a ira e alimenta a contenda. Pararam com isso? Paramos. Então agora vamos tirar o devorador da nossa casa. Malaquias, capítulo 3, são 100 programas e nós nunca um
uma arrecadação de valores financeiros. Mas nós não vamos negar às pessoas a chave para destrancar, colocar para fora o devorador. O devorador entra na casa, traz depressão, depressão traz necessidade de médico, necessidade de remédio, necessidade de deslocamento, isso tudo é financeiro. Quando você tira o devorador, Deus também promete abrir as janelas dos céus. Então ele muda o ambiente dessa casa. Tá? Vamos então a Deuteronômio, capítulo 28. Ali diz que se nós servirmos ao Senhor com alegria, então não é só eu entregar os meus dízimos, toma aí, Senhor, você precisa de dízimo, então tira o devorador lá de dentro de casa. Não, você tem que amar fazer isso. Entende? E vamos na nossa quarta escritura, Ageu, capítulo 1. Disse também o profeta William Branham que as pessoas que têm direitos à casa de Deus de ajudar a tomar uma decisão é aquelas pessoas que sustentam essa casa com dízimos, ofertas e presença. Eu não vou mais ao culto. Ora, você perde. Leia então Ageu, capítulo 1. Ali diz assim: é para vocês tempo de ficar nas suas casas estucadas, decoradas, e largar minha casa vazia? Vocês têm largado a minha casa vazia, eu fecho o céu e não dá orvalho. Eu impeço a terra de produzir a sua semente. Vê? Então, você tem um lugar para encontrar a Deus. É na sua palavra. Você não pode fazer do jeito que você quer. Você não resolve os seus problemas como você quer. Você resolve os seus problemas como a palavra indica. Você tem que pegar as indicações e tem que pegar uma chave para cada porta. Pá, destranqueia, entra, desfruta. Pecado, por exemplo. Você não pode resolver pecado com oferta. Você não pode resolver pecado com dízimos. Você não pode resolver pecado com oração. Você só resolve pecado com confissão, arrependimento, confissão, logo perdão. São chaves. Há somente um lugar que Deus se encontra com o adorador. Onde? Em sua palavra. Qual é o teu problema? Qual é o teu caso? Meu caso é tal e tal coisa. Tá? E tal escritura. Só tem aquela. Não, mas eu já orei a Deus. Não mudou. Ah, eu orei a Deus para Deus abrir as janelas do céu. Não ore. Entregue seus dízimos, faça suas ofertas. Eu orei a Deus e pedi perdão dos meus pecados. Não, peça perdão para quem você ofendeu. Depois vá ao altar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: se você vier trazer a tua oferta e lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali. Vai acertar com teu irmão. Depois você volta e faz a sua oferta. O único lugar de adoração provido por Deus está em sua palavra, debaixo do sangue de Jesus Cristo. O que é estar debaixo do sangue de Jesus Cristo? É estar enquadrado em sua palavra. Espero ter te ajudado. Espero ter te ajudado nesses 100 vídeos aqui postados. Não é? Se você tem gostado desse trabalho, me ajude também. Deixe o seu joinha. O que é um joinha? Se você estivesse no culto, você estaria dizendo amém. Esse é o joinha. Nesses nossos vídeos significa um amém. Quer fazer parte? Você veio pela primeira vez aqui, gostou desse vídeo? Inscreve no canal. No nosso canal nós temos hinos, pregações, transmissões ao vivo e os vídeos aqui, chaves do Evangelho, que nós nos encontraremos na próxima segunda. Se Deus quiser, Deus te abençoe. Então hoje a gente trazemos um irmão evangelista e trouxemos também meu pastor, trazendo para você aí como você vai fazer para você resolver os seus problemas. Sempre colocando a palavra de Deus para te ajudar, né? Então, o pastor está falando aí que não adianta só você dar seu dízimo, que Deus vai tirar o devorador da sua casa, realmente. Mas também não adianta nada se você não for na casa do Senhor e ficar na sua casa
e deixar a casa do Senhor vazia. Não adianta nada você, com a sua ignorância, ao ficar aumentando voz com o seu marido, com a sua esposa, e não ter uma voz mais branda. Não adianta nada você for dar seu dízimo e lembrar que você ofendeu o irmão seu, e ir lá e pedir perdão ao seu irmão. Ah, mas eu já orei. Já orei a Deus. Não. Deus sabe que aquilo é errado, mas você precisa ir lá, pedir perdão ao seu irmão, e aí sim você pode dar a sua oferta. Já no meu irmão Adilson, que vem trazendo o Evangelho, ele vem nos falando sobre a primeira vinda do Senhor Jesus. E no início tinha um homem chamado Noé. E o homem, naquele tempo de Noé, o Noé era um homem que tinha o assim diz o Senhor naquele tempo. Então Noé pregou por 120 anos, falando que ia vir um dilúvio, e as pessoas não creram na pregação de Noé. E no tempo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus enviou um profeta, que naquele tempo era João Batista, com o espírito de Elias, para levar o Evangelho, para quando o Senhor Jesus viesse, o caminho estivesse preparado. E o Senhor Jesus também falou que nesse final dos dias, do tempo, ele ia enviar o segundo Elias, que seria um profeta, para levar os filhos de Deus à fé dos pais, os outros profetas. Então, nós estamos trazendo um evangelista para te ajudar a você compreender o que você necessita das coisas de Deus, e já no segundo vídeo trazendo o pastor te orientando como você vai fazer para resolver seus problemas. Você vai pegar as escrituras, vai comparar com os seus problemas, e ali vai ter chave do Evangelho que vai abrir portas para que você possa resolver o seu problema. Então eu espero que a live esteja ajudando vocês. O propósito do canal é esse, né? É de levar a palavra a vocês. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para cada um e fique com Deus. Hoje vai ser uma live um pouco mais curta, né? E então, vou mostrar para vocês aqui o folgado do meu gatinho, gente. Olha aqui vocês aí. Vou mostrar no Instagram, depois eu mostro no TikTok. Aqui cochilando. Deixa eu ver aqui. Vê se você gosta de um negócio desse. Olha aqui. Olha aqui se pode um negócio desse. Dormindo, ó. De boca aberta, ó. Então vocês veem. Então esse é meu gatinho Félix. Dormindo de boca aberta, gente. É que eu vou dar uma janta ali agora. Então eu vou encerrar a live aqui. Deixa eu mostrar aqui no TikTok também. E aí, eu encerro. Não, ele tava de boca aberta aqui agora, gente. No TikTok não vai dar pra mostrar, não. Aqui, isso aí. Quer ver? Fica com boca aberta. Ele tava até roncando. Isso aí. Esse narizinho dele aqui começa a sarar, mas eu não sei o que ela arruma, não sei se é cutuca ou se ela arruma uma briga lá na rua, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que a live esteja ajudando vocês. E eu vou encerrar a live aí. Então uma boa noite para cada um de vocês. Deixa eu encerrar aqui no Instagram. E agora eu encerrar. Gente do céu.
Esse telefone meu aqui, eu tenho que tomar cuidado com ele, senão ele acaba desligando sozinho. Aqui não, acho que eu vou encaixar ele. Então, deixa eu desligar aqui. Então, pessoal, uma boa noite para vocês aí do Instagram. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.